próximo dia 5, o Brasil comemora o Dia Nacional da Cultura, rica em sua diversidade. Uma discussão que não pode deixar de ser feita é como a cultura de massa influencia essa diversidade cultural. Para falar sobre esse assunto, convidamos Gilmar Santana, professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da UFRN e a diretora do Sinteste RN, Vânia Machado. Bom dia, professor. Bom dia, Vânia. Bom dia. Professor, dia 5 diz que um país sem cultura é um país que não teria uma identidade. O que a gente poderia identificar e conceituar o que é cultura para uma nação, até para uma cidade e um município, na sua diversidade? Bom dia, agradeço o convite. E, na verdade, a questão da cultura em si, primeiro ela tem que ser pensada a partir do próprio ser humano, né? O ser humano produz cultura e, por isso, ele se faz humano. Então, independente de uma cidade, de um país, né, a referência de ter cultura na verdade, é a referência de produzir cultura. E essa produção cultural é que, na verdade, vai dando a constituição de uma certa, não posso dizer identidade, mas de uma localização do ser humano em relação à natureza, em relação a ele com o outro ser humano, em relação às coisas que ele produz, desde a sua arte, aos seus objetos diários, né, as suas necessidades de alimentação, tudo que o ser humano produz, tudo aquilo, na verdade, que não está em estado de natureza, que não houve e que aí passa a ter intervenção humana, já é a produção da cultura. Então, o que é interessante a gente pensar, quando se pensa numa cidade que tem ou não cultura, é pensar como é que, na verdade, o ser humano se constrói culturalmente, né? Então, não é a ideia de uma cultura refinada, que essa ideia a gente pode depois, agora, talvez mais para frente, conversar, que já é uma visão segmentada de cultura e que foi fragmentando essa noção maior da produção cultural humana, né? O ser humano, ele vivia numa condição animal. A condição que faz com que ele salte de condição animal para condição humana é a cultura. Então é nesse sentido que quando a gente fala um país tem mais ou menos cultura, como é que ele está se produzindo em relação a ele mesmo, humanamente, e em relação a outros países, outras sociedades, né? Outras culturas, na verdade. A gente pensa em país, né? O país já é uma produção cultural, né? Em relação a outras culturas, né? A outros grupos sociais que vão se produzindo continuamente, né? A cultura, ela tem um elemento interessante de outras coisas que se esgotam, né? A única coisa que não se esgota da produção humana é a produção cultural. Vânia? Professor, muita gente fala em cultura nacional, cultura brasileira, mas a cultura ela pode ser falada da forma no singular, uma cultura ou várias culturas? Então, aí tem uma coisa, tem um antropólogo, né, brasileiro, Laraia, professor da UNB, ele faz uma referência interessante no livro dele, do livro de cultura, que ele fala isso, quer dizer, o que é que nos diferencia e o que nos unifica? É justamente a cultura. Por quê? A única coisa que diz no mundo inteiro que o ser humano é o ato de produzir cultura. Mas justamente essa condição de produzir cultura, e aí ele produz de acordo com as suas necessidades, e isso faz com que cada lugar do mundo seja produzido diferente, é o que diferencia o ser humano. Então, quando se fala assim, cultura nacional, a gente já está pensando em questão política, a gente já está territorializando a cultura de uma forma de apropriação com interesses que não seriam só ela pura. Mas, na verdade, não existe essa ideia da pureza também, porque o que você tem é uma produção cultural. E aí, à medida que vai se construindo essas relações dentro da produção da cultura, vão se colocando essas nomenclaturas, né? A cultura regional, a cultura nacional, mas a cultura nacional vai a ideia de nação. A ideia de nação, ela tem o quê? Um pouco mais do que 500 anos, né? Quer dizer, ela nasce quando Portugal, quando a Espanha se unificam, né? A ideia de nação. Então, quer dizer, é muito recente. E a produção humana é muito anterior, né? Quando o homem toma consciência de que ele precisa, para sobreviver, realizar suas necessidades, elas não estão dadas prontas na natureza, ele precisa transformar para ele sobreviver, ele está produzindo cultura, então é anterior. Então, eu fico mais com essa questão de evitar certos regionalismos, né, internacionais, nacionais, e mais com a questão de como é que está se produzindo humanamente isso. Óbvio, você fala assim, não, mas então
Como é que pode-se dizer que na África, em regiões que as pessoas estão morrendo de fome, elas estão produzindo cultura? Isso não é digno? Exatamente. Que tipo de cultura está se produzindo lá? Política, ideológica, econômica, que produz um tipo de ser humano que vive numa condição subhumana e que ele não tem condições de se realizar depois como humano e produzir-se culturalmente, com os seus desejos, com a forma como ele se relaciona. Aí tem as reproduções disso, né? Mesmo os povos com mais dificuldade econômica hoje, eles têm as suas festas anuais, e lá tem as suas danças, suas músicas particulares, suas vestimentas específicas, os seus pratos típicos específicos. Aí você fala, então o que é a cultura? É tudo isso, né? É todo esse conjunto de coisas. E essa diversidade, a gente pode dizer, existe uma cultura capitalista. E essa cultura capitalista, ela é individualista, ela é competitiva, ela é excludente, ela é intolerante. Nós produzimos isso, nós continuamos, à medida que a gente reproduz essas formas de capitalismo, um tipo de cultura específica, né? À medida que você também destrói isso, né, nesses modelos que estão arraigados nas estruturas políticas, nas estruturas econômicas, você também, na esfera artística, também está produzindo outro tipo de cultura. Professor, no seu pensamento, claro, na questão da individualidade da cultura. Então, desde, digamos assim, o homem primata já produzia cultura. Já produzia cultura. Já estava inserindo a sua cultura no meio. Já, exatamente. Então, depende do ser humano a produção cultural para que ele possa chegar à sociedade. Isso, teoricamente seria isso. Agora, o ser humano se apropria das coisas, né? Então, aí tem uma outra questão, que aí a gente entraria hoje, né, na discussão da cultura de massa. E o que seria essa cultura de massa? Seria a produção para a questão da comercialização da cultura produzida individualmente? Bom, vamos voltar um pouquinho de onde vem essa discussão, né? Essa discussão ela ganhou peso a partir do momento que começa a se produzir aparelhos que se encarregam de se comunicar com mais pessoas e reproduzir cultura, né? Difundir cultura, né? Então isso já ganha uma primeira dimensão. Óbvio, né? Depois do evento da eletricidade, da invenção do rádio, né? Então, do cinema, né? Da indústria fonográfica, não é a indústria ainda, mas é quando se começa a reproduzir música em discos, né? Então, aí você pode dizer que tem o quê? Você tem não a cultura específica num lugar, em loco, sendo produzida. Ela está sendo difundida por mediadores, que é a ideia da mídia depois. Ela está sendo difundida por outros instrumentos, né, mecânicos que se encarregam de mostrar para outras pessoas as formas culturais que estão sendo produzidas. O que acontece? Como então se produz? A ideia era que se então estava o suporte, ele era a cultura, uma música, por exemplo, e ela estava sendo difundida para a maioria das pessoas poderem ouvir, logo a cultura era de massa. Então, só que nesse período, principalmente na Alemanha, existia um grupo que a gente chama a Escola de Frankfurt, né, de estudiosos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, né, cientistas políticos, que formaram um grupo de estudos no período da República de Weimar, na Alemanha, um pouco antes do Hitler tomar o poder, e que eles vão estudar essa cultura. Porque o que a República de Weimar queria? Ela queria entender esse processo de mudança muito rápida da Alemanha, do modelo rural para o modelo industrial, esses novos instrumentos de comunicação, o que eles estavam repercutindo na cultura alemã. Então, eles foram estudar a cultura alemã. E aí, o que eles foram constatando? A primeira coisa, que é um texto que inaugura essa discussão, que vai contrapor com a cultura de massa, é um texto do Adorno, que chama Indústria Cultural, que ele vai falar que não existe a cultura de massa, porque a cultura de massa deveria ser feita pela massa. Agora, se a cultura é feita para a massa, porque um grupo se apropriou da cultura e difunde, então não é cultura de massa. Professor, a gente vai dar um pequeno intervalozinho, a gente continua essa resposta no próximo bloco. Então, continua aí, no próximo bloco falaremos sobre a relação entre cultura popular e a cultura de massa. Nós voltamos em um minuto, mas continuaremos também discutindo um pouquinho desse assunto no próximo bloco. O
O Diálogo Plural está de volta com o professor Dr. Gilmar Santana e com Vânia Machado, dirigente do Sinteste RN, debatendo sobre cultura de massa. Professor, a gente ficou no bloco anterior falando um pouquinho sobre o conceito da cultura de massa. Vamos continuar a resposta. Bem, então, continuando, né, rapidamente sobre a construção que o Adorno faz, o Adorno ele fala, já que essa cultura não é feita pela massa, e sim para a massa, então a gente não poderia falar de cultura de massa, e sim de indústria cultural, porque é uma indústria que tecnicamente começa a produzir essa cultura. Agora, quando ele fala isso, realmente isso muda radicalmente tudo, porque a cada coisa que hoje se produz de cultura, você tem uma mediação que interfere nas formas de manifestação, né? Então, se você pega um grupo regional de coco que está dançando numa festa, eles vão se comportar de um jeito. Com os aparelhos todos, o aparato da indústria cultural que vai difundir isso para a massa, eles vão ter outra pontuação, eles vão ter uma naturalidade, mas já com o pé nessa influência desse modelo cultural de produção que é outro. Então, eles vão começar também a reformular isso. Os jovens que dançam coco não são os idosos que dançam coco. Eles já estão num outro ritmo, eles têm outras influências de outras músicas que fazem com que a batida deles seja diferente, a batida do tambor é diferente, o passo deles é um pouco mais modelado já com outras coisas que eles já estão vivendo da juventude deles. Aí você fala, bom, perdeu? Não, não perdeu. Refaz a forma cultural, mantém uma certa tradição e se inventa uma nova cultura. Agora, há um limite entre o que quanto se perde, o quanto realmente é totalmente levado ou o quanto que ainda se resgata. É uma coisa que aí é o grande conflito, né? O quanto se manipula, o quanto não se manipula, o quanto as pessoas se manifestam, o quanto que isso realmente vem do popular, o quanto que isso vem de uma certa elite, né? Então, o Adorno, na preocupação dele, que é uma visão até que hoje a gente vê que ela foi até um limite funcional, mas que existem outras teorias, outras discussões hoje que avançaram depois do Adorno, e ele falava isso, que na indústria cultural as duas culturas perdem. Ele falava, a cultura erudita perde o seu caráter de exigência perceptível, de refinamento, e a cultura popular perde sua espontaneidade. Mas o Adorno tinha uma visão, o Adorno era de uma classe média, não é intelectual, o alemão é óbvio, ele tinha essa visão setorizada, porque a Alemanha tem uma visão de cultura também que não é a nossa visão. Então isso muda, não é bem desse jeito, mas a gente pode conversar um pouco mais para frente disso. Professor, o que é cultura popular? Então, aí isso é interessante porque um pouco do que o Adorno colocava, né? O Adorno achava que a cultura popular era aquilo que vinha espontaneamente das percepções dos grupos sociais, né, gerais, e que isso se manifestava de uma forma sem as regras, sem as imposições mais eruditas. Hoje a gente vê que não é isso, quer dizer, a cultura popular é tudo aquilo que realmente é produzido pelas pessoas, né? Não é pelos pobres, não é, né, não é essa divisão, né? Então, essa cultura popular que hoje a gente pode pensar em termos de manifestação espontânea, ela também não é tão espontânea. Ela é mediada por todas as relações cotidianas que vão cruzando com essa cultura. Professor, aí a gente tira um exemplo muito forte aqui, que nós somos no Nordeste, aqui, o forró, né? E nós temos o rei do Baião, o Luiz Gonzaga, que tinha o forró pé de serra, e depois o forró ficou eletrônico. Essa mudança facilita as outras pessoas reconhecerem também o forró como uma identidade cultural de uma região, ou se perde muito? Então, aí a gente olha, o que se mantém? Se mantém um ritmo, que não é mais o ritmo original, porque você já colocou outros elementos dentro, não se ouve um triângulo num forró eletrônico, né? No lugar de uma sanfona, você tem lá uma guitarrinha tocando no lugar, você tem um sampler no lugar da zabumba, que é a padronização, né? Então, de longe, você ouve os carros tocando, você já sabe que é um forró eletrônico. Então, o que acontece aí, né? O caso do Luiz Gonzaga, enquanto ele estava lá na sua região, em Pernambuco, tocando, ele tinha lá um caráter mais popular. Quando ele vai para o Rio de Janeiro e começa a difundir, né, o forró, continua sendo popular. Agora, a partir do momento que a preocupação é atingir cada vez mais um nível médio de público que possa consumir, então isso vai se descaracterizando. Então, Luiz Gonzaga, até a morte dele, não se perdeu. O que tentou se manter
aquele tipo de produção. No forró eletrônico, o que vai acontecendo? Vai se perdendo, se mantém uma base, que é a base da dança, que é a base do ritmo. Mas o restante se perde mesmo. Se perde, não é forró de pé de serra, não é o forró. A gente não pode... É um outro forró. É o forró versão 2, não é forró, naquele sentido original. Agora, não pode dizer também que não é forró dos 100%. Não, ele é também. Só que já com uma outra roupagem. Então, essa outra roupagem que é a grande questão, né? O quanto que me toca na sensibilidade. Era um pouco que o Adorno se preocupava, o quanto o ser humano está perdendo a sensibilidade cultural das referências. Não é a origem, não é a tradição, é o quanto que ele se torna insensível a isso. Por que o forró eletrônico não fala das coisas regionais? Não fala como o outro forró falava. Ele vai falar de um amor que serve para a novela da Malhação. Por quê? Porque aí a hora que precisar pode jogar dentro da novela, como funciona para as novelas das 9, para as novelas, e novelas que não são regionais, né? Então aí esse instrumento do forró, ele ganhou uma dimensão na esfera nacional, na esfera da indústria cultural, uma outra função que ele não tinha quando ele foi produzido lá em Jericoacoara, lá em Martins, é outra coisa. Agora, não quer dizer que eles não tenham nenhuma relação, eles têm uma relação, eles têm uma base parecida. Agora, essa base, porque isso está na própria lógica da cultura, a cultura ela é reprodutível. Não importa se ela seja ou com aparelho de som, ou via cinema, ou via relações de boca a boca, nós reproduzimos cultura. Professor, vamos dar uma paradinha, vamos para o próximo intervalo. A discussão sobre cultura de massa e cultura popular continua no próximo bloco. E a gente ainda continua conversando. Esse papo está muito bom sobre a cultura. Nós voltamos em um minuto. Vamos agora para um breve intervalo e não sai daí. O Diálogo Plural volta em um minuto. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que hoje discute sobre cultura de massa com Vânia Machado e com o professor Gilmar Santana. Professor, a gente vem falando até nos bastidores, como a gente vem se colocando aqui, sobre a questão da diferenciação de uma cultura que começa lá num bairro pobre, quando pega um status, fica maior, aí as classes médias, outras classes começam a se adaptar. Como é que dá essa interação e essa aceitação? Então, o que nós estamos conversando um pouco, né, que tem a ver também com o último bloco, é qual é a dimensão que essa cultura ela vai ganhando dentro da sociedade, e essa sociedade pensada nesse modelo moderno como mercado, não mais só simplesmente como grupos que vão recebendo cultura e que vão reproduzindo cultura. Então, essa massa ela é tratada como consumidora, e por ser consumidora, ela não é também igual. Ela não é uma massa igual, ela é diversa, são classes sociais diferentes, são regiões diferentes, mais rurais, mais urbanas. Então, o que acontece? Quando essa cultura, por exemplo, ela sai da periferia e vai se moldando e vai ganhando mais dimensão para outros grupos, a própria indústria cultural ela também vai moldando de uma forma que ela possa ser assimilada por mais grupos para atingir um nível de consumidores maior. O que hoje a gente vem presenciando, que é uma coisa que a gente estava conversando agora, e que é uma avaliação minha, né, também particular um pouco, não só minha, mas né, é que vai havendo sempre um teste. Né? A indústria cultural, que produz essa cultura de massa hoje, a indústria cultural, ela arrisca, ela vai testando para ver o quanto que esse público aceita ou não. Né? E não é uma indústria, são várias indústrias, elas concorrem entre elas. Vejam quantas bandas de forró nós temos, quantas bandas sertanejas, quantas bandas de pagode, quantas novelas diferentes, quantos filmes diferentes. Então, ela não é homogênea, como pensava o Adorno. É muito mais a visão do Edgar Morin, porque ele fala que há um caráter altamente competitivo dentro dela, para atingir cada hora mais público. Todo esse mercado de segmentação que a gente vê em televisões fechadas, que a gente vê, ele vem resultado disso. Como é que você vai cada vez mais despertar o gosto individual, cultural de cada consumidor para que ele possa consumir mais. Então a gente é toda hora cercado e bombardeado. Ao mesmo tempo que você tem isso da particularização, que cada um então vai aguçar o seu gosto pessoal e vai assistir determinados canais, que vai ver ou vai ouvir determinadas músicas, ou vai baixar determinadas músicas,
hoje na internet, ao mesmo tempo que se tem isso, se tem uma produção que se pensa cada vez mais global de atingir cada vez mais gente. Aí a gente pega o exemplo do Olodum. O Olodum, ele começou só com percussão. A partir do momento que o Paul Simon, ele descobre, entre aspas, né, descobre o Olodum e projeta ele para o mercado norte-americano, é só vocês ouvirem o começo do Olodum e eu ver o que é agora. Antes você tinha percussão, hoje você tem metais, você tem teclado. Agora, e com isso, o que acontece? O Olodum, ele toca no ouvido cultural de outros povos. Talvez só a batida, ele tocaria quem? A África, o Caribe. Mas isso não interessa para a indústria cultural, é muito pouco. E são pobres, são consumidores, é um público muito pequeno de consumo cultural. Agora, os Estados Unidos é um alto mercado de consumo cultural, a Europa é um alto consumo cultural, principalmente para essas coisas tidas, entre aspas, regionais. Mas ele não pode chegar lá do jeitão deles, né, do pelourinho, com aquele jeito, não. Então é uma coisa produzida que faça uma média entre o que seria mais ou menos um gosto de outros países, principalmente países mais ricos, com ainda não perder a nossa referência aqui. Então aí eles produzem músicas que tanto dialogam com a Europa, dialogam com os Estados Unidos, dialogam com o Brasil, dialogam com a África, dialogam com o Japão. Então, hoje isso tem acontecido com o forró também. Então, cada vez mais esse som eletrônico, talvez, esse aí é uma hipótese minha, talvez seja um teste para ver, será que não dá para exportar nosso forró também? Mas do jeito que é, original do Pé de Serra já não dá. No Brasil já conseguiu difundir com uma forma mais urbanizada, que aí as classes médias, com os setores médios começaram a consumir mais, ampliou o consumo. Se o projeto desses grupos culturais é ampliar mais, talvez seja isso. Agora isso também tem um caráter competitivo e tem os grupos de resistência também. Aí o Raymond Willis discute muito isso. Não há os grupos dominantes que produzem cultura, que estão, por exemplo, hoje na mão da Rede Globo, né? A gente pensa Rede Globo não é só novela, ela produz filmes, produz discos, ela produz CDs, ela produz muita coisa cultural, produz canal fechado, né? Produz programas educativos e as outras redes também. E só pensar só na televisão, imagina as outras empresas, né, com isso. Mas é o que você tem. Né? Quando se produz esse tipo de produto, que viram produtos para serem vendidos, eles também têm um pressuposto, né? Ou de educação, ou só de diversão. Então, como é que você coloca esses elementos que têm essa cara de produção, de cultura, né? de construção? Então, é um novo passo. Né? E aí o que acontece? Aí o Raymond Williams, né? O que ele vai falar? Que existem grupos dominantes, mas, ao mesmo tempo, dentro dos próprios grupos dominantes, existem grupos de resistência, que também vão contrapor e vão produzir coisas novas, porque a gente também enjoa. Né? O Mohan também fala isso, e quando você enjoa, você não quer mais ouvir. Aí, antes que a gente enjoe, a gente já quer a novidade, a indústria cultural produz mais coisas novas. Vamos fazer uma perguntinha aqui, vamos lá. Tá. Nesse processo de mercantilização, há um perigo de se tornar homogeneizada? Não, por isso. É isso que eu acho mais legal do Raymond Williams, porque ele é um sociólogo já falecido, né, e inglês, que é um dos maiores marxistas, né, da teoria da cultura, e ele falava isso, não há. Por quê? Essa é a nossa única chance, assim, que o Adorno já não via mais. A cultura, como ela vai se moldando e ela vai absorvendo, ela se padroniza, mas aí os grupos de resistência não aceitam também. E não é que existe um grupo fechado, político, é que as próprias formas de produção cultural, elas querem novidades e elas inventam novidades. A gente é um ser criativo. Enquanto não se matar a nossa criatividade, nós vamos continuar produzindo coisas novas e produzindo resistências. E nos próprios grupos, teoricamente hegemônicos, também tem as resistências. Né? Você pega, né, o grupo Blauberry, né, que era um grupo inglês, que eram só de intelectuais, eles eram um grupo de esquerda que reagiam contra a cultura hegemônica na Inglaterra. E nós temos no Brasil a mesma coisa. Quem é o grupo da Bossa Nova? Era um grupo que foi se aliar justo com o pessoal do Morro. É um grupo que estava dentro dos hegemônicos, era uma elite, principalmente no Rio de Janeiro, mas que não compactuava com o que se produzia, o que estava vindo de fora. Foi justamente a época que estava entrando o rock and roll no Brasil. E você tem o rock and roll de um lado e de outro lado a Bossa Nova. Dá para ser duas coisas ao mesmo tempo? Dá.
Agora, principalmente hoje, muito mais, porque você tem mercado para todo mundo, você tem consumidor para todo mundo. Então, óbvio que nós também viramos, em boa parte, somos tratados não como produtores de cultura, só consumidores, né, de produtos. Então, é uma outra discussão também, mas que há, sim, há. Essa própria resistência, essa necessidade de novas expressões, ela vai se produzindo continuamente, né? Professor, o programa Diálogo Plural vai terminando. Nós agradecemos a presença do professor Dr. Gilmar Santana. Suas considerações finais do nosso programa, rapidinho. Bom, eu agradeço o convite, fico muito feliz de participar com vocês aqui. Outras oportunidades, se quiserem, podem convidar, talvez tenha uma agenda aí disponível. E eu acho que a questão da cultura e da produção cultural, ela é um elemento hoje na sociedade que deve ser discutido continuamente, né? Não existe a cultura, é isso, é aquilo, né? Existe a percepção de uma produção contínua. E isso acho que a gente precisa ter bastante em mente quando a gente olha para a sociedade e perceber o quanto a gente está perdendo, o quanto a gente está ganhando em termos de humanidade. Quanto mais nós estivermos ganhando enquanto humanidade criativa, mais nós estamos produzindo cultura. E são todos. Não precisa ter diplomas, não precisa... né? Isso é do ser humano. Vânia? Esperamos que a expectativa do telespectadores, né, com esse tema tão relevante, que o nosso Sinteste tenha realmente dado sua contribuição para a cultura do nosso Estado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.